Você pode ir se sentando. Obrigado, grupo de louvor. Depois a gente volta. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz. Você pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje nós fomos ministrados, né? Tiago Formiga ministrou uma palavra hoje pela manhã. Eu disse a ele: você me inspirou a trazer uma palavra. Tinha uma outra ministração, mas diante do que você transmitiu para a igreja, algo do Senhor, Ele também trouxe para que eu pudesse trazer para você nessa noite. Eu vejo que é o mesmo Espírito e, na verdade, Deus, Ele quer realmente nos levar. Sabe como um pastor, ele conduz um rebanho? Eu não sei se você já viu um pastor, ele conduzindo as ovelhas para colocar no aprisco. Eu gosto de ver essas coisas, porque como eu sou pastor, e há uma analogia, amém? Tem um livro, O Senhor é meu pastor, nada me faltará, e nesse livro é lá falado sobre essa analogia mesmo, o porquê que Deus nos chama de pastores e traz um entendimento, né, faz uma analogia com o pastor, de fato, da ovelha animal, e o cuidado que ele tem de colocar elas no aprisco, para elas ficarem guardadas, protegidas, bem alimentadas, bem seguras, e sempre juntas. Diga, sempre juntas. Amém. Tem tudo a ver com tudo que aconteceu ao longo desse final de semana. Eu quero nesse momento até perguntar se tem alguém que estava ontem conosco, que você que participou, não é, e se converteu, ou não se converteu, mas estava aqui conosco, participou, não é, foi um dos convidados para estar junto. Eu quero nesse momento pedir para você ficar de pé. Tem alguém que está dos 16? Amém, amém. Tem mais alguém? Amém. Dê uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Amém. Ontem foi algo sobrenatural. Tem tudo a ver com aquilo que eu quero compartilhar com você como igreja, irmãos, porque de fato a gente não pode falar muitas coisas acerca desse projeto, porque é importante que a gente guarde um pouco de sigilo, para que nós tenhamos os próximos, e nesses próximos, sempre que houver outra condição de fazermos, vai sempre aumentar o número de pessoas, porque é algo mesmo sobrenatural, e a gente vê o corpo de Cristo trabalhando, cada um exercendo a sua função, cada um fazendo a sua parte, e no final o resultado vem, irmãos. E é justamente sobre alguns pontos desses que eu quero tratar com você nessa noite. Hoje Tiago Formiga, ele tratou acerca disso, ele falou acerca de correndo a carreira, mas correndo a carreira na sua baia, e não olhando para a vida do outro. Amém? Fazendo sua parte. Amém? E não querendo fazer a parte do outro, mas entendendo que o outro também tem a sua parte para fazer. E cada um fazendo a sua parte, no final todo mundo ganha. Amém? Então abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Nós vamos chegar, acho que o som está está bom para você? O som está tranquilo? Acho que aqui o retorno está um pouco alto para mim. Em algum momento tem... Aleluia. Efésios 4, verso 11 diz... Eu quero ser rápido com a leitura, que eu quero compartilhar muita coisa com você através da palavra. Irmão, só a palavra que tem a condição de nos dar forma que Deus quer que tenhamos. Amém? Só a palavra. Às vezes tem pessoas que dizem assim: eu fui para um culto e o ministro leu tanto a Bíblia. Irmãos, glória a Deus, porque ele leu muito a Bíblia. Porque não foi coisa da cabeça dele, foi da cabeça do papai. Aí não tem erro, irmão. Sabe, toda profecia você deve julgar, menos a palavra. Porque ela é a profecia dada por Deus. Amém? A palavra você tem que receber com o coração aberto, com sua mente renovada, sabe, para que ela faça guarida dentro de você. Na verdade, ela se torne uma com você. Amém? E só quem é beneficiado é você mesmo. Então a Bíblia fala, e ele mesmo, verso 11,
concedeu uns para apóstolos. Esse ele, irmãos, trata-se de Jesus. Dentro do contexto desse capítulo, está falando acerca de Jesus. E diz que Jesus mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja, Jesus, ele não concedeu todos para os 5 dons ministeriais. Ele concedeu alguns. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E o verso 12 diz por que foi que ele concedeu esses dons. Não foi para que esses dons fossem o tempo todo exaltados e só eles honrados, e só eles recebessem os aplausos, e só eles fossem pessoas destacadas, de preeminência, que estão num lugar separado do resto. Não, irmãos, todos nós somos iguais perante o Senhor. Não há acepção de Deus. Amém? Eu não sou mais importante do que você. A minha posição nessa igreja só requer mais responsabilidade do que você. Amém? O talento que Deus me deu para estar nessa igreja, nesse tempo, nessa geração, é um talento que eu tenho que multiplicar. Sou eu que tenho a responsabilidade de ser fiel ao Senhor naquilo que Ele confiou nas minhas mãos. Mas você também tem responsabilidade naquilo que Deus confiou nas suas mãos para você fazer. Nem que seja para limpar um banheiro. Amém? Porque para Deus, você limpando o banheiro embaixo da vontade dEle, e você pregando o evangelho embaixo da vontade dEle, o mesmo galardão vem para um e para o outro. Amém? Deus não vê como o homem vê. Glória a Deus por isso. Mas vamos lá. Então ele diz que foram concedidos 5 dons com um propósito. Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Veja, o desejo de Deus, o intuito de Deus, a vontade de Deus, é que homens, mulheres fossem levantados nos dons, fossem buscar da palavra, estudar, se esmerar, se debruçar, investir tempo, orar, se consagrar, jejuar, dedicar tempo e mais tempo, ler livros, ler a Bíblia, versão sobre versão, para quê? Para trazer um alimento balanceado para os santos. Para que os santos sejam bem alimentados ao ponto deles serem aperfeiçoados. Então o desejo de Deus é que todos aqui que estamos, aqueles que estão nos assistindo, alguém que lá na frente, porventura, venha a receber dessa palavra através do canal do YouTube, ele seja aperfeiçoado através da pregação, através do ensino, através dos testemunhos que a palavra traz. Esse é o intuito dele. Por que motivo? Para o desempenho do seu serviço. Veja que tudo vai levando para uma finalidade de que todo mundo tem que fazer alguma coisa. Deus não chamou ninguém para ficar inativo. Deus confiou dons a homens. Quando eu digo homens, eu quero dizer no gênero humano. Ele concedeu, esses dons têm que ser muito bem executados, muito bem trabalhados, muito bem definidos. E eles têm que trazer uma palavra equilibrada, embaixo da unção do Espírito, para que os filhos de Deus, eles recebam da palavra, as suas mentes sejam renovadas, e eles comecem a se aperfeiçoar, a desenvolver a sua salvação com temor e tremor, para fazer algo para a vida dele, ou para o reino de Deus, para contribuir para o reino de Deus. Nem todo mundo foi chamado para pregar, nem todo mundo foi chamado para ensinar, mas todo mundo foi chamado para multiplicar. Multiplicar o quê? Vidas. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Então somos nós, eu e você, não só eu como pastor,
mas todos nós temos a incumbência, irmãos, de transmitir para outras pessoas o amor que já foi transmitido para nós. Amém? De falar do amor de Deus para outras pessoas, de dizer o que Deus está fazendo na nossa vida. E isso a gente não precisa de muita coisa, porque só você sabe, no dia que você se converteu, o que Deus fez na sua vida. O peso que foi tirado das suas costas. Não há mais peso de pecado na sua vida, porque Ele já resolveu esse problema para você. Hoje você é livre, porque para a liberdade foi que Cristo te libertou. E essa liberdade lhe dá a condição, o direito, e eu digo até o dever, de transmitir para as outras pessoas, através de palavras e atitudes, o amor que você tem recebido dele. Um abraço, um sorriso, um aperto de mão. Tudo isso, irmãos, faz tanta diferença na vida daquele que está sem nenhum tipo de esperança na vida. Aleluia, o seu abraço tem unção. E eu vou lhe lembrar por que tem unção o seu abraço. Porque há um grande que habita dentro de você. Então as suas mãos são as mãos dele. Os seus olhos expressam o amor dele pelas pessoas. Quando você abraça alguém, é o próprio Senhor abraçando aquela pessoa, irmão. Aleluia. E diz, para o desempenho do seu serviço, para a edificação ou construção do corpo de Cristo. Veja que ele leva para uma condição onde ninguém está fora. Ninguém está fora. Todos estão ali, sabe? Deus, ele tem o entendimento, o desejo que todos sejam acolhidos, recebidos e transformados. Amém? Para que haja uma construção, uma edificação de quê? Do corpo de Cristo. De todos nós juntos. Porque você sozinho não é o corpo de Cristo. Você é membro do corpo. Amém? Mas quando nós estamos juntos, irmãos, numa mesma sintonia, numa mesma harmonia, no mesmo falar, no mesmo pensar, irmãos, ali é o corpo de Cristo funcionando da melhor forma possível. E diz a Bíblia, até que, verso 13, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Cooperação de cada parte. Cooperação de cada parte. Você fazendo sua parte, eu fazendo a minha parte, seu vizinho fazendo a parte dele, todos vão ganhar. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. 3 pessoas daqui se levantaram das 16 que ontem entregaram as suas vidas ao Senhor. 16 pessoas, irmãos, que cresceram porque houve uma consolidação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo entendeu, cada um fazendo a sua função, vai haver crescimento, vai haver aumento, vai haver expansão. Aleluia. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 12, vamos construir algo nessa noite. Aleluia. Diga para o seu vizinho, você tem uma função no corpo de Cristo. Primeira Coríntios 12, verso 12. Diz a Bíblia, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também
com respeito a Cristo. Perceba, Paulo estava falando aqui à igreja de Corinto, e Paulo estava trazendo uma analogia com o corpo humano. Amém? Ele vai falar do corpo humano, mas trazendo uma verdade para o corpo de Cristo. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, que é o nosso modelo maior, Ele próprio, mesmo embaixo de uma unção poderosa, porque a Bíblia diz que em Jesus havia um espírito sem medida, ou seja, Jesus foi a única pessoa que operou aqui na terra nos 5 dons ministeriais. Tenha cuidado se alguém disser que opera nos 5 dons ministeriais. Esse tal não é do Senhor. Ninguém tem esse poder, só Jesus teve. Só Jesus teve essa condição, irmãos, de operar nos 5 dons ministeriais. Ele foi o grande apóstolo. Ele foi o grande pastor, o supremo pastor. Nós só somos apenas co-pastores dele. Ele foi o grande evangelista. Ele é o mestre por excelência. Amém? Aleluia. E ele, irmãos, é aquele profeta que nunca errou. Que nunca aumentou uma vírgula daquilo que o Pai mandou ele fazer. Porque ele próprio disse, só falo o que ouço. Alguns profetas, por imaturidade, recebem algo do Senhor, uma revelação, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, começam a dar aquela palavra, mas se empolgam e deixam a emoção entrar. Aí muitas vezes vão falar um pouco acerca daquilo que ele entende, daquilo que Deus está transmitindo. Não, irmãos, nós que somos chamados nos dons ministeriais, só temos uma coisa a fazer: falar aquilo que ele mandar falar. Fazer aquilo que ele mandar fazer. Nem mais nem menos. Nem a quem, nem além. Porque o que procede disso é do diabo. Amém? Para isso é importante que haja amadurecimento. É por isso, irmãos, que os dons ministeriais não são dados a pessoas neófitas ou novos na fé. Por mais que um novo na fé, ele entenda que há um arder no coração dele para um chamado, ele precisa ser lapidado. E mesmo que ele cresça espiritualmente, irmãos, ele muitas vezes não está crescendo no mesmo nível de forma ministerial. Então, pode haver um crescimento espiritual, mas uma imaturidade ministerial. E para que isso aconteça, dele chegar em uma maturidade, haja tempo, haja um processo. Não é um pirlim-pim-pim. Deus não é mágico, irmãos, nem enganador. Então, tudo na nossa vida é um processo. Todos nós estamos sendo lapidados. Não tem nenhum aqui, inclusive eu, irmãos, que sou o pastor dessa igreja, que já somos perfeitos e que não temos nada para aprender. Amém? E a quem muito é dado, muito também é cobrado. Então, quanto mais recebemos, mais Ele vai exigir que façamos melhor. Amém? Mas não fica só naqueles que estão passando. Porque certa vez alguém chegou para o irmão Rega e meio chateado, disse, você sabe que você vai dar conta de tudo que você prega, não é? Ele disse, eu sei mesmo. Mas você também sabe, disse o irmão Rega a essa pessoa, que você também vai dar conta de tudo que ouve? Irmãos, é uma via de mão dupla. Estamos todos no mesmo lugar, irmãos. Na mesma condição. Tanto o que fala, como o que ouve. Amém? Não pode, irmãos, o ministro ser aquele, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele vai perder credibilidade na caminhada. Ele pode passar até um tempo, até a página 12, vai dar tudo certo. Mas vai chegar um momento, irmãos, que a palavra daquele homem ou daquela mulher vai perder força. Por quê? Porque é mau caráter. E mau caratismo para Deus, irmãos, não conta. Pode até estar recebendo aplausos de homens, mas Deus está reprovando. E a Bíblia diz, importa agradar a Deus do que agradar a homens. Amém? Isso é muito sério. Por quê? Porque tem igrejas entupidas, irmãos.
só ouvindo coceira no ouvido, sendo levados para um pasto que não é o alimento natural da palavra. Lembra que eu falei do pastor que conduz as ovelhas para um aprisco? Mas ele, nesse aprisco, ele vai tirar espinhos das ovelhas. Vai ter momento que as ovelhinhas elas vão precisar ser, tosqueada. E o tosqueio, irmão, dói. Não é um alisado, não. Mas vai ter momento que aquele pastor, ele vai colocar um bálsamo, um remédio. E ele vai trabalhar para aquela ovelha, ela cada vez mais ficar viçosa, desenvolvida, bonita, produzindo as melhores lãs. Faça pesquisa, irmão, de onde você quiser, no mundo todo. Eu me lembro que quando estivemos na França em 2008, um dos nossos pastores, que era professor, ele era lá de Patos, da Paraíba, e foi fazer doutorado na França e até hoje está lá, envolvido na igreja. O pastor Fernando já veio aqui, ministrou já conosco. E ele lá, o doutorado dele era estudando ovelhas. E ele contou coisas a nós, irmãos, que é impressionante o que a ciência hoje está descobrindo, que estão tudo na palavra. De como a ovelha é um animal melindroso. A ovelha é um animal cheio de mimi. Se o pastor... Hein? Não, mas mimimi que eu digo assim. Tem as ovelhinhas, irmão, que se o pastor ele olhar de cara feia com ela, as bichinhas saem tudinho. Porque não tem ainda a maturidade. Aí, às vezes, tem aquelas veinhas que os dentes já estão caindo. Aí são tratadas com uma situação mais... Aí eles me tratam desse jeito, mas aquele que chegou é todo se derretendo. Pastor não me ama mais. São as ovelhinhas que estão mais para gato velho. Melindrosa, mimimi, cheia de mimimi. Ah, doeu. Mas, irmãos, tudo é para crescimento. Se é pastor, colocado pelo Senhor, é para crescimento. Lembra que Jesus, ele fala que aquele que não dá fruto é para ser cortado, mas aquele que dá fruto é para ser podado. Irmãos, a poda e a corta é a mesma dor. Mas a poda é para crescimento. O corte é porque não tem mais jeito. Porque você sabia que nem Deus interfere na tua vontade? Ele respeita a tua vontade. Mas o desejo dele é que a sua vontade se dobre a dele. E sabia que é por isso que a gente está na igreja? É por isso que a gente precisa de cultos como esse? É por isso que a gente precisa congregar? Amém? Lê do engano, irmãos, daquele que pensa que é tão crescido, que não precisa mais ouvir palavra de ninguém. Isso é estranho e perigoso. Mas, pelo mundo afora, é o que mais tem. Os desigrejados. Aqueles que por um motivo ou outro se decepcionaram com líderes, pastores, amigos, irmãos da igreja. E com razão, muitas vezes. Muitas vezes, pastores, líderes falharam. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Sabia que não foram esses pastores, ou esses líderes, ou esses irmãos de departamento que não morreram por você? Nenhum morreu por você. Irmãos, tem coisas que acontecem no meio da congregação que no momento você acha que isso não era para acontecer. Mas sabe que também é uma forma de Deus encontrar em você, uma maneira dele fazer você crescer.
de como você vai reagir. Agora, existem situações e situações. Porque se você está em um lugar onde o seu problema é aquela pessoa, que é a pessoa com que você tem que lidar, no que diz respeito a ser o seu líder, o seu mentor, e é ele que está falhando com você, e está insistindo em falhar com você, você precisa se preservar. Porque se você não pode mudar aquela situação, e você não fizer nada com aquela condição que você está vivendo, você vai morrer, espiritualmente falando. Quantas pessoas, irmãos, hoje não estão fora das igrejas, e eu falo igreja de forma institucional, por causa de situações como essa. Por quê? Porque não discerniram o tempo e modo para tomar uma posição de sair de um ambiente para ser restaurado em outro ambiente. E qual é o problema disso acontecer? Nenhum, irmãos. Por quê? Porque Deus quer o nosso melhor para a nossa vida. E você precisa, sabe? Por exemplo, se você está vindo para essa igreja, e você vem para um culto e sai pior, me procura, em nome de Jesus, antes de você morrer espiritualmente. Sabe por quê, irmão? Satanás é sujo. E numa situação como essa, muitas vezes tem algo que você fica decepcionado com um, com o outro. Às vezes até comigo mesmo como pastor, mas não diz. Eu digo, Satanás vai pegar aquilo, porque isso é uma brecha. Lembra que ele não precisa de porta para entrar? O ladrão entra por brecha. Ele fica ao derredor procurando motivo. E aí ele lança uma meia-verdade na mente. E aquilo se alastra se você não botar para fora. É como quando eu era criança, eu tive muito furúnculo. E eu digo, irmãos, o furúnculo estourava, eu jogava a bola, estourava, eu aliviava. Mas só que o carnegão não saía. Uma semana depois voltava. E voltava pior. Aí minha mãe tinha umas unhas tamanho do mundo. Ai, meu Deus do céu. Quando eu fazia as coisas, as traquinagens, ela dava beliscão. Até hoje eu sinto essa dor. Quando Lucerna era ciumenta, a gente andava no meio da rua, em Campina, ela segurava aqui, tinha umas unhas grandes. Quando fazia, eu digo, Lucerna, pelo menos lembrava na hora das unhadas de manhã. Sangue de Cristo tem poder. Perdi até a linha. Hein? O carnê não é isso mesmo que eu estava dizendo? Aleluia. Então, teve um dia que estourou, era aqui. Irmãos, até hoje tem uma marca. 35 anos. Até hoje tem uma marca aqui. Aí, uma bola bateu mesmo em cima. Rapaz, estava desse tamanho. Estava inchado, vermelho. Estourou. Aí a mãe disse, venha cá, Roberto. Quando a mãe chama Roberto, sangue de Cristo tem poder. Só duas pessoas me chamam de Roberto, mãe e pai. Mas é naquela hora, né? Me chamava, né? Hoje não. Roberto, pronto, eu já me tremia todinho, já sabia que era bronca. Ela disse, venha cá. Aí ela me deu uma toalha para eu morder. Morda essa toalha. Seguraram meus braços e ela veio e encarcou assim. Irmão, saía o carnegão, vou nem dizer. Era uma dor terrível, eu me tremia todo. Mas depois que o carnegão saiu, acabou a dor e nunca mais voltou. Se espiritualmente tem coisa te incomodando, vomita essa desgraça para a tua saúde espiritual. Porque possa ser, irmãos, que isso daí que está lhe incomodando, na verdade, possa ser coisa da tua cabeça. Ou de uma informação ou comunicação distorcida. Ou falta de comunicação. Uma conversa, irmão, pode tirar esse carnegão. E o alívio vem. A tonelada que muitas vezes você está levando, conduzindo, vai sair. Mas é importante, irmãos, que no meio que nós vivemos,
É importante que a gente faça isso, porque coisas como essa na nossa caminhada vai acontecer. Irmãos, nós estamos correndo uma carreira, como o Tiago hoje falou. Mas essa carreira, na caminhada, vai ter coisas que vai vir para atrapalhar. Obstáculos, circunstâncias, adversidades, pessoas, traições, manipulações. Mas sobre tudo isso você é mais que vencedor. E sobre tudo isso você está num meio, num ambiente, irmãos, que eu digo, tem muito mais pessoas que querem colocar você para cima do que aquelas que querem colocar você para baixo. Mas sabe qual é o problema, irmãos? O que dá ibope é o que está dando errado. Aí a gente fica com um moído, um problema por causa de um, que a gente não se identificou, ou que essa pessoa não foi tão madura para tratar a gente, e a gente esquece do todo. Mas nós somos membros de um mesmo corpo. Você já pensou se a minha mão esquerda começasse a aringar com a mão direita? E o dia todo ela se dando, batendo uma na outra? Veja, irmão, quem vai sofrer? O corpo. Todos vão sofrer. Ó, aí a mão esquerda diz, tem que pegar isso. Aí a direita, não vai. Ele não deixa. Já pensou se a perna esquerda, irmãos, ela quiser ir para frente e a direita para trás? Vou abrir escala. Mas presta atenção, não vou sair do lugar. E como é que eu vou correr a carreira? Com uma perna querendo ir para um lado, a outra querendo ir por outro. Tudo porque não estão obedecendo o cabeça. Porque os membros do corpo, irmãos, eles só se mexem porque recebem uma comunicação e o cabeça diz, mexa a mão esquerda. Não, agora mexa a direita. É o cabeça que está mandando, irmãos. O teu cérebro é Jesus. E Ele é quem diz o que você faz ou deixa de fazer. Então o nosso corpo natural é regido pela nossa cabeça. Se nós tivermos uma morte cerebral, irmãos, sabe o que acontece? Quando tem morte cerebral, a pessoa está viva, mas está morta. Tanto é que a família começa a doar os órgãos. E tem que doar logo, porque se não doar rápido, o coração vai parar. Porque não tem mais informação do cabeça. Por que é que Paulo trouxe essa analogia para a igreja do Senhor sobre o corpo? Porque tem tudo a ver, irmãos. Se estivermos desconectados do cabeça, quando eu digo cabeça sendo Jesus, nós não vamos muito longe. Se estivermos desconectados do cabeça que Jesus colocou na igreja para estar, sabe, servindo ao corpo, e há um desconectar, irmãos, não vai funcionar. E a gente precisa estar conectado. E ele, no verso 13, diz assim, pois em um só Espírito, de 1 Coríntios 12, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Ele não está falando do batismo nas águas, irmãos. Está falando do batismo em Cristo. Aquele que ontem 16 pessoas entregaram suas vidas. Elas foram imersas no corpo de Cristo. Elas mudaram de natureza. Elas saíram do império das trevas e foram transportadas para o reino do Filho do seu amor. Batizados no mesmo Espírito. Em um corpo, ele diz, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Presta atenção o que a Bíblia fala. Se o pé simplesmente ele se rebelar, rebelou o pé, rebelou. Eu não faço mais parte do corpo. Não deixa de ser, irmão. Por mais que ele não diga, não deixa de ser. É o que a Bíblia fala. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, sabe o que é isso, irmãos? É a pessoa que tem um lugar, porque cada um no seu quadrado, amém?
Tem um lugar no corpo, mas quer o outro. Ah, se eu não for o pastor presidente, não serve. Ah, se eu não for diácono, não vale a pena. Ah, se eu isso, se eu aquilo. Não, irmãos, preste atenção ao que a Bíblia diz, você é membro do corpo. Você é tão importante quanto aquele que você acha que é mais importante do que você. Eu queria que você entendesse, irmãos, e a minha vontade era abrir a tua cabeça nessa noite, para que você enxergasse Deus olhando para você. Porque quando Ele olha para você, Ele não consegue lhe ver, Ele vê Jesus em você. E é por isso que Ele vê perfeição em mim e em você. A gente cheio de defeito, cheio de problema, cheio de nheco-nheco. Mas Deus, na sua presciência, infinita bondade e amor, Ele nos vê da melhor forma. Por quê? Porque Jesus já resolveu o meu e o seu problema. Quando Jesus disse está consumado, irmãos, para Deus está consumado. Aleluia. Se disser, aí diz assim, verso 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Já pensou se tivesse só, todo mundo aqui fosse pastor presidente? E eu pastorear quem? Certa vez teve um determinado pastor que numa reunião nossa, com o pastor Band, fazendo uma reunião, isso faz uns 20 anos eu acho, fazendo uma reunião conosco lá em Campina, e aí foi dada a palavra para muitos pastores, aí um deles se levantou e disse, rapaz, o que é que eu faço na minha igreja, porque lá só tem cacique. O pastor Band se levantou e disse, irmão, pode ter certeza que lá não tem nenhum cacique. Você não sabe o que está dizendo. E ele repreendeu. Não existe isso, irmãos. Cada um que chegou aqui, foi Deus que te trouxe. E Deus te trouxe com um propósito. Você tem um objetivo nesse lugar que você está sentado aí. Você tem um objetivo nessa membresia chamada Verbo da Vida, Alecrim. Tem algo na sua vida para que você possa multiplicar no corpo de Cristo. Deus conta com você, porque você é o melhor dele para fazer o que Ele quer que você faça. Deus é o primeiro a acreditar em você. Eu sou o segundo. Aleluia. Então diz o verso 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Foi como Ele quis. Esse foi o desejo dele, ser assim. Verso 19 diz, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Olha, eu, ungido, recalabarrace, cheio de poder, rema, escola de ministros, curso de oração, centro de cura, doutor em divindade, não preciso de vocês, faço tudo sozinho. Irmãos, Deus não nos chamou como showman. Você já viu um showman? Alguém cantando, tocando, ele coloca uma coisa aqui amarrada, outra no pé direito, outra na mão, outra aqui, aí bota uma gaita aqui, bota um negócio na cabeça, ele fica mexendo, toca tudo. Eita, vamos fazer um meme, ó. Eu não posso fazer nada aqui que eles já pegam. Essa mídia tem que ir para o gabinete, viu? Tá cheio de meme meu aí, estourado. Mas a gente viu, nesse tempo que a gente foi na França, lá em Londres, nos metrôs de Londres, tem uma marca lá e fica o showman lá fazendo isso tudo. Ainda por cima, quando tira a gaita, cantam ainda. Irmão, é uma loucura. Não, mas no reino de Deus não funciona desse jeito.
Ninguém foi capacitado para fazer nada só. Porque sozinho, irmãos, não vale de nada. Você já pensou se você não estivesse aqui? Nenhum de vocês aqui, nenhum. Aí lá ia eu para ministrar. Primeiro, não ia ministrar para ninguém, para as cadeiras, né? Eu tinha que chegar mais cedo para abrir tudo. Eu tinha que ligar as luzes, ligar o ar-condicionado. Eu tinha que ligar o som. Aí eu tinha que vir tocar. Mas se não tivesse bom, tivesse dando microfonia, eu tinha que correr lá para resolver. Olha a loucura, a situação. Aí eu ia fazer o louvor, misericórdia. Eu acho que até as baratas iam embora. Porque tocando, não sei tocar. Toca violão, toco. Se eu pegar, eu fico batendo assim no violão. Por quê? Cada um no seu quadrado. Então Deus nunca vai me chamar, irmãos, para eu tocar saxofone, embora eu seja apaixonado por esse instrumento. Pastor Josimar descobriu uma vez que eu tinha esse desejo. Ele foi, comprou, adquiriu e sozinho ficou ensaiando, tocando, aprendendo em casa, irmãos. Isso é o corpo funcionando. Então, olha, presta atenção, eu não pedi. Ele agiu naquela época como aqueles valentes de Davi. Quando Davi foi e disse assim, eu estou com sede. Eles não disseram nada a Davi, eles arriscaram a vida para trazer um copo de água para Davi. Ele fez isso. E por um tempo chegou a tocar, e tocar muito bem. Mas aprove a Deus trazer Salvador, olha o nome, Salvador. Só não deu cabelo como a Jorge, mas está tudo bem. Toca sax como ninguém. Porque aprove a Deus, tinha um lugar reservado, porque havia no coração do pastor um instrumento que o pastor desejava que fosse tocado. Amém? E isso, irmãos, eu entendo que é o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Se Ele tem esse zelo, irmãos, tu acha que Ele não sabe o que tu estás precisando? E você acha que não é Ele que quer atender os desejos do teu coração? Mas para isso é necessário fazermos parte de um todo. E todos funcionem. Porque, irmãos, quando um órgão ou um membro ele deixa de funcionar, ele vai sobrecarregar outro membro. Você já teve algum problema em algum membro, alguma perna, por exemplo? Eu tive torções nos meus tornozelos absurdas quando jogava. E, irmãos, quando eu tinha torção num tornozelo que eu não conseguia botar nem o pé no chão, eu tinha que andar mancando e forçava o outro. Com um determinado tempo o outro começava a doer. Por quê? Porque era uma sobrecarga para ele. E deixa eu te dizer, irmãos, nas igrejas, não é só aqui, não. A gente não é o bambambam, não. Todas as igrejas, de todas as denominações, de todas as placas denominacionais, elas padecem pelas mesmas coisas. Muitos não fazendo nada e poucos fazendo tudo. Chega uma hora que sobrecarrega essas pessoas. Quando Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para sermos uma máquina. E todas as peças estejam bem, funcionando bem. Tudo fazendo da sua parte. Dá certo, irmão. Não tem erro, não tem erro. Hoje, eu venho para o culto tranquilo. Mas há 15 anos, quando eu cheguei aqui, não era assim. A gente tinha que abrir a porta, a gente tinha que ligar tudo, a gente tinha que fechar, a gente tinha que ir, tinha que fazer, tinha que... E Deus não nos chama para isso. Mas está havendo um crescimento, um aperfeiçoamento, uma edificação. Você está chegando, as coisas estão melhorando, você está fazendo parte desse todo, agora está melhorando e as coisas vão funcionando. Aí um traz uma visão do Casados para Sempre, o outro traz a visão do Rede Vida. A gente acolhe, a gente pega, a gente acredita, a gente investe. E, irmão, vidas são alcançadas. Mas eu não tinha, irmãos, estrutura. Eu sou limitado, eu não podia pegar a visão do Casados para Sempre, do Paz para toda a Vida. Quando eu vi o Rede de Vida, o pastor José me mostrou, eu digo, meu Deus, que coisa maravilhosa, vamos botar para frente. Mas eu disse a ele, pastor, mas
Não dá para fazer. Você entende isso? Mas já pensou se ele chegasse assim, não, pastor, é o seguinte, está aí o projeto, o senhor se vire. Até hoje estava engavetado. Por quê? Porque eu sou limitado. Mas quando todos pegam, amém? Quando todos acreditam, sabe para quem vai a glória? E todos são alcançados. Você há de convir comigo que os familiares das 16 pessoas que ontem estiveram aqui e foram alcançadas, você acha que eles ficaram tristes? Principalmente aqueles que trouxeram aquelas pessoas, um desejo de que elas estivessem aqui. Aleluia. Efésios capítulo 5, verso 18. Estamos já encerrando. Diz a Bíblia. Quem gosta de se encher do Espírito Santo aqui? É maravilhoso. Meu Deus. E eu sou do calabaxê, viu? Eu gosto do negócio. É maravilhoso estarmos cheios do Espírito. Mas sabe que uma das formas de se encher do Espírito não é só salmodiando, orando em outras línguas. Olha o que a Bíblia fala. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele encerra essa passagem dizendo assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quer permanecer cheio do Espírito? Se sujeite ao seu vizinho. Quer permanecer cheio do Espírito? Veja ele como superior a você. Quer permanecer cheio do Espírito? Acredite nessa pessoa que está ao seu lado. Invista na pessoa que está ao seu lado. Veja essa pessoa que está ao seu lado como Jesus está vendo ela. Porque ela, com certeza, assim como você, é cheia de defeito. Amém? Ela é cheia de defeito, eu também sou. Mas não cabe a nós enxergá-las desse jeito. A Bíblia diz, se sujeite. 1 Pedro, capítulo 2, verso 17, grupo de louvor pode subir. 1 Pedro 2, verso 17 diz, tratai o pastor com honra. Olha aí. Tratai só a diretoria da igreja com honra. Tratai só os pastores auxiliares com honra. Tratai a diaconia com honra. É o que está dizendo, não. Tratai todos com honra. Tratai todos com honra. Sabe que, e eu vou dizer agora porque essa pessoa não está mais aqui, mas fez parte da liderança por um tempo. Eu recebia reclamação do trânsito, porque essa pessoa, todas as vezes que chegava e que estacionava no canto errado ou de uma forma errada, que o trânsito pedia para mudar de lugar, essa pessoa destratava o trânsito. Mas essa mesma pessoa, quando chegava aqui, me dava um abraço que quase torava minha coluna. Que honra é essa? A gente desonra pessoas. Você sabe que nenhuma pessoa dessa do trânsito recebe dinheiro para estar ali? Preste atenção, irmãos, eles saíram de casa como eu e você. Chegaram mais cedo do que você, para botar os cones, organizar o lugar. E deixa eu te dizer, eles estão lá, tem deles que estão lá, são escalas, né? Não é todo mundo que está lá, alguns estão aqui. Mas nesse exato momento, eles estão lá e nós estamos aqui. Aí alguém chega, e ainda chega irritado, com a pessoa que simplesmente saiu de casa para servir, para ficar lá, para deixar de ouvir a palavra, para lhe honrar. Ele não é do STTU, nem é da Polícia Rodoviária Federal.
Ele está ali porque ele entendeu o lugar dele para esse tempo. E ele está fazendo a parte dele que Deus chamou ele para fazer. Mas muita gente aí entra, desonra a pessoa que está lá, servindo, tomando conta do próprio carro dele. Servindo. Aí entra aqui, se derrete na hora do louvor, chora, levanta as mãos. É a coisa mais linda do mundo. Que coisa linda, irmãos. Não comove Deus. Por quê? Porque Deus vê tudo. A Bíblia fala, tratai todos com honra. Mas ela vai mais longe, ela diz, amai os irmãos. Quem aqui é irmão? Porque se você for primo hoje, você se torna irmão. Amai os irmãos. Aí ele diz, temei a Deus, honrai o rei. Tem muita gente, irmãos, que só está fazendo a parte B desse versículo. Temendo a Deus, ou achando que está temendo. Porque no momento, irmãos, que desonramos o menor, nós estamos deixando de temer a Deus. Mas ele diz, temei a Deus, honrai o rei. Tudo tem o seu lugar. Sabe, às vezes, irmãos, eu sou assim, desde quando eu nem crente era, eu era assim. Lucerna se incomodava, sofria, porque ela era muito tímida. Quem vê a Lucerna ministrando aqui, Gilson Lima disse que foi um dos maiores níveis de fé que ele viu, foi Lucerna subir no púlpito para pregar. Gilson conhecia um pouco de psicologia, ele estudava muita coisa, e quando ele ia lá para cá, a maneira que Lucerna sentava, ele disse, é o maior nível de uma pessoa tímida. Com a curva dos pés, ele saía dizendo lá. E ele dizia que era impressionante ele ver Lucerna subir no púlpito e pregar. Para ele, ela não precisava dizer nada, só o fato dela ousar fazer isso, para ele já era um nível de fé muito grande. Mas eu era sempre assim, brincalhão, extrovertido, bem dado com as pessoas. No Rema, eu era o presidente da turma, na época tinha isso, 250 alunos. E teve uma senhora no final, na última semana, a gente ralando para fazer a nossa formatura, lá no Clube Trabalhador. E eu fazendo as reuniões com as pessoas, e essa senhora começou a se envolver com a liderança. E ela se envolveu, e no envolvimento ela conheceu o Lucerna. Passou 2 anos, tendo uma impressão distorcida de Lucerna. Porque eu chegava e com aquele jeito espalhafatoso, brincalhão, ria até do vento. Eita, ó o vento. Pronto. E não vou perder, só vai melhorar. Mas Lucerna não falava, né? Aí eu sei que um dia lá ela ficou sentada de lado de mim e conversando com o meu pastor não, ó. Beto, deixa eu te dizer uma coisa, eu queria te pedir perdão. E eu olhei para ela assustado, eu disse, por que foi que aconteceu? Eu disse, não, porque eu tinha uma impressão muito ruim da sua esposa. Eu digo, minha irmã, o perdão que você tem que pedir não é a mim não, é a ela. Aí ela foi e externou isso. Não, porque eu achava que ela era assim, assado, e colocou várias coisas. Porque você chegava e cumprimentava e falava, mas ela ficava daquele jeito. E eu fui e disse, não, de fato, o tímido só é tímido com quem não conhece. Já parou para pensar sobre isso? Irmãos, o tímido só é tímido com quem não conhece. Quando ele conhece, ele fica todo... Conheça a Lucerna, você vai saber a presepada que é. Mas enquanto não conhece, pessoas distorcem. Mas como ela é autêntica, aí na autenticidade muitas vezes sofre. E quem tem que lidar com isso sou eu. Amém? Mas isso acontece. Hoje menos. Por quê? Porque ela está se aperfeiçoando. Isso foi há 24 anos atrás. Agora, se ela continuasse do jeito que estava, de 24 anos atrás, ela estava errada. Porque ela não está sendo lapidada pela palavra?
E a palavra não diz que Deus não nos deu espírito de timidez? Então você que é tímido ou acha que é, deixa eu te dizer, isso é uma mentira de Satanás. Se você pensa que é tímido, começa a declarar: Deus não me deu espírito de timidez, mas de poder, amor e moderação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 24: consideremo-nos também uns aos outros. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha o zelo, o cuidado que Deus tem comigo e com você. Para muitos aqui, para a grande maioria é vacina. Para um ou outro pode até já ser remédio. Porque talvez você esteja como aquele que vem uma vez, mas não está ligado, está ouvindo. Você é enamorado da palavra, você gosta de ouvir. Aquilo te toca, faz bem. É impossível, irmãos, em um ambiente como esse, numa atmosfera como essa, com louvores maravilhosos como esse, é impossível a gente sair daqui reclamando. Não. Mas não é o suficiente. Deus quer mais de nós. Deus quer mais de nós. Deus não nos chama como espectadores de culto. Deus não nos chama como clientes de igreja. Cliente só cobra. Cliente só reclama. Mas você não é cliente, você é membro do corpo. E se um corpo ou uma parte do corpo sofre, todos sofrem. Diz a Bíblia: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos. Diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Sabe o que é admoestação? A admoestação significa advertência com brandura, repreensão, conselho, estímulo ao aprimoramento moral ou espiritual de uma pessoa. Deus nos chama, irmãos, para nos admoestarmos uns aos outros, nos aconselharmos. A Bíblia diz que no meio de muitos conselhos há a verdadeira sabedoria. Sabe, quando você está no todo, fica mais difícil de você errar, fica mais difícil de você naufragar na fé, fica mais difícil de você ser sucumbido. Sabe, apaguem as luzes. Tem um vídeo que eu pedi, bota aí, por favor, apague tudo. Diz aí, acha que a zebra estava doente? Amém? Presta atenção, pode acender. Você ouviu e você viu uma zebra isolada, presa fácil, ou uma zebra num grupo vulnerável. Presta atenção, não é só quando está isolada, mas quando está num grupo vulnerável. Que grupo vulnerável é esse? Um grupo sem liderança, um grupo que cada um está pensando em si, um grupo que não estão coesos. Você ouviu o que eles disseram? Os leões, eles têm estratégias. Irmão, você acha que o inferno está de braços cruzados porque ele perdeu? Você acha que na sua caminhada, Satanás e os demônios, eles estão de braços cruzados porque você disse sim ao Senhor? Eles estão arrumando estratégias para te isolar. Você isolado, você é fraco. Você isolado, você vai perder. Você isolado vai chegar a morrer. Isso é muito sério, irmãos. Os leões, falando na questão espiritual,
Satanás e os demônios, eles têm pensado em como tragar a mim e a você. A Bíblia fala isso. Ele está procurando a quem possa tragar. Assista vídeos como esse, veja quando o bando está junto. Sabe, vários vídeos eu assisti, eu gosto desse tipo de vídeo. E quando as zebras elas estão juntas, irmãos, elas têm força com o seu coice, elas têm força de resistir e muitas delas afugentar os leões. Quando elas estão juntas, coesas e no grupo certo, sem ser vulnerável, os leões não têm coragem de atacá-las. Satanás é sujo. Aí, em um dado momento, o vídeo diz: o leão alcançou quando viu que a zebra estava distraída. E Benihim, há anos atrás, disse: o maior inimigo da unção é a distração. Irmãos, nós estamos numa geração de tudo nos distrai. E há um intuito por trás. Mas esse é um ambiente onde Deus ele quer que nós venhamos a congregar e a nos unir num só propósito. Num só propósito. Quando um se junta com o outro, e o outro com aquele, e aquele com o outro, e aquele com o outro, irmão, não tem como. Ele não vai conseguir infiltrar. Eu digo, eu estou falando isso para um todo como igreja, mas isso também vai para a tua casa, para a tua família, para o teu lar, junto com o teu filho. Sabe, hoje à tarde meu neto ficou o dia todo lá conosco. Aí esse rapazinho que está aí. 3:30 da tarde, irmãos. Eu já querendo vir, eu queria vir mais cedo até para a igreja. 3:30 da tarde. Peguei ele, porque ele queria tomar banho de piscina, lá no prédio. Um frio. A piscina na sombra, não tinha um pingo de sol. E eu lá me tremendo e fazendo careta para ele, e ele rindo. Eu digo, Daniel, vamos subir. Eu disse, vamos subir, Daniel. Mas sabe o que é que ali estava acontecendo? O neto confia no avô. Está lá com o avô. Não se isole. Dentro da tua casa não se isole. Na igreja não se isole. No teu trabalho não se isole. A não ser para se preservar. Porque você sabe onde você está. Amém? Fique de pé. Eu anotei algumas coisas. E antes da gente cantar uma canção, eu quero ler para você bem rápido. Um membro não tem vida fora do corpo. Um corpo sem cabeça também não tem vida. Cada parte do corpo tem suas funções definidas. Todo corpo só faz aquilo que a cabeça determina. O corpo de Cristo forma a igreja do Deus vivo. Fomos criados para vivermos unidos. Quando um membro se afasta do corpo, ele se torna presa fácil para o inimigo tragar. Precisamos entender que todos nós somos importantes como membros da igreja. Diz a Bíblia, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E eu tive o cuidado de procurar saber o que é irmandade. Irmandade significa comunidade de irmãos. Se todos nós, irmãos, fizermos a nossa parte, todos nós seremos beneficiados. Não devemos andar sobrecarregados. Devemos, sabe, a Bíblia fala sobre a gente
passar a carga um para o outro. Dividir as cargas. Na engenharia, né, tem a questão da carga, da força distribuída ou isolada. Quando você distribui, irmãos, não tem como aquilo cair. Vamos dizer que aqui fosse um espaço que precisasse ficar no alto. Se você colocasse só uma coluna, com o maior peso que pudesse, dificilmente ela ficava. Tinha que ser todo um cálculo para ter um trabalho aqui, de um balanço, mas era complicado. Mas se você pegasse aquela mesma carga e dividisse pelo menos 3, um aqui na ponta, um no meio e o outro lá na ponta, estava resolvido o problema. Com a mesma carga. Amém? Der as mãos uns aos outros, inclusive aqui no meio. Nós vamos cantar uma canção. Da primeira vez que cantarmos, a gente vai cantar do jeito que está. Presta atenção, não fecha teu olho. Você não está cantando para Deus essa canção. E nem é para você, é para quem está do seu lado. A princípio, nesse primeiro momento, a gente vai cantar para quem está junto de nós. Depois você vai soltar suas mãos e você vai procurar quantas pessoas você achar que pode para abraçar, para falar alguma coisa, para olhar no olho dessa pessoa. Presta atenção. Conselho. Quando você falar com alguém, olha no olho. Olha no olho dessa pessoa. Mostra que você está dando atenção a ela, que ela é importante para você.